Hoje a gente está numa linha de uma odontologia muito conservadora, mas ao mesmo tempo está tendo um boom de profissionais não conservadores, né, que estão para poder Isso, vender, né? exatamente. O grande problema é esse, porque assim, exatamente, aí está virando um comércio. E aí esse comércio a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ser muito ético, né? Uhum, Porque a odontologia em si cabe a nós, porque o paciente ele não sabe, o paciente é leigo, o paciente ele sim, vai ver a moda, né? Ele vai ver lá na revista a artista que está com dente tal, ou o artista que está com outro dente tal, e vai querer aquele dente igual, né? verdade. E hoje com a odontologia digital é possível se fazer isso. A gente consegue copiar uma fotografia e consegue produzir esse dente para a pessoa Bacana. se quiser. Só que ela tem que entender que muitas vezes o biotipo dela não Não combina com aquele combina. biotipo, né? Então, isso começa por aí. E aí você começa a se perder na venda. As pessoas querem, a pessoa já chega lá e fala, eu quero fazer lente de contato. E às vezes não é indicação, né? Principalmente pacientes jovens, né? Então, Sim, assim, se eu tenho pacientes jovens que chegam lá com 15, 16 anos de idade querendo fazer, eu falo, não é a hora, não é o momento de se fazer isso, né? Você vai ter ainda está em processo de crescimento, vai ter um desenvolvimento, né? Então você vai desgastar um dente que não vai ter volta, é né? verdade. Então eu penso muito nisso, né? Inclusive assim, em relação a se vai ser faceta de resina ou vai Aham, ser faceta de cerâmica. Então assim, hoje pacientes às vezes que precisam fazer uma remodelação de dentes, que às vezes tem pacientes que têm dentes conóides, como a gente estava falando, aham, ou dentes muito retangulares, que têm espaço, diastemas, e que a ortodontia não vai resolver vai resolver. sozinha, Uhum, né? A gente pode fazer um trabalho cosmético, um trabalho em resina, que vai durar ali 8, 10 anos ou até mais às vezes, sim, né? E aí lá na frente reavaliar esse caso e pensar, nós vamos fazer outra resina para aguentar mais 10 anos? Ou não, vamos tirar essa resina e vamos fazer cerâmica. Então tem sim. muitos casos assim, muitos casos que eu comecei com a resina para ser ultra conservador no sentido de não ter nada de preparo Aham. e depois eu preparei por cima da própria resina muitas vezes, né? Que aí não, quase não cheguei no dente da pessoa, o dente está Aham. intacto lá embaixo, mas aí um outro momento de vida. Então, isso é um dos fatores em relação ao desgaste, como a gente está falando, Uhum. né? Mas é porque tem tanta coisa para falar que a gente fica um pouco perdido. Mas assim, de desgaste é isso. Agora, em relação ao formato, também é outra coisa que está absurda, né? As pessoas Sim. querem dentes brancos da cor da parede que não existe, É, né? O dente natural verdade. não é Da cor da assim. caneca. Da cor da caneca, pois é, exatamente. Eu falo, tipo, eu tenho uma pia lá, minha pia a cuba que eu lavo a mão, tá uma louça branca. Eu falo, isso é louça, isso não é Não é dente, dente, isso né? aí? Dente não é assim, porque o dente tem tecidos, eu tenho tecido pulpar, tem tecido Tem, isso dentinário, tem aí. o esmalte, com um monte de complexidade ali dentro que vai dar a cor original do dente, Uhum. né? Então eu tenho áreas de translucidez incisal, eu tenho movimentos, eu tenho nenhum dente é igual ao outro. Aham. Nós não somos simétricos. Nenhum Sim. ser humano é simétrico. A gente Um fica lado tem uma tentando. diferençazinha do outro. Todo mundo tem, né? Então eu brinco, laterais, você pode ver todos os laterais nossos, de qualquer pessoa. Você pode olhar, os laterais são sempre diferentes, Uhum. né? Os centrais, eles podem ser muito parecidos, mas também não são simétricos, não são espelhados. Aham. E o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo isso tudo espelhado. É por isso que a gente, quando vê esteticamente, Não, acha estranho. Porque a exatamente. gente está acostumado com o natural. Aí quando você faz algo que é tudo igual, por exemplo, faceta de pré a pré, né? E às vezes faz um negócio tudo muito igualzinho, perde a naturalidade que era o objetivo do trabalho, né? Exatamente. A gente é orgânico, né? Eu brinco muito com isso com os meus alunos lá. Então, quando a gente começa a especialização, eu falo o seguinte: o que é estético para vocês, né? E estética todo mundo fala que é subjetivo. Eu Uhum. não acho que seja subjetivo, porque estética é você copiar o natural, Uhum. né? Então, se eu estou copiando uma árvore, eu tenho que saber qual árvore é. Sim, É uma bananeira? É uma macieira? É uma oliveira? Então, eu vou fazer a folha daquela árvore, verdade. entendeu? E aí vai ficar estético. Agora, se eu fizer uma folha de bananeira na oliveira, não Não vai vai ficar ficar nada estético. estético. Entendeu? Então, assim, Verdade. depende de cor, de raça, de religião, de etnia, de local, de nada. Verdade. Depende da natureza daquele paciente, Sim. né? Do formato do rosto, de como ele está ali, no contexto geral dos outros dentes, de como se tem que pegar alguma referência. Às vezes, Sim. referência. Às vezes o paciente está tão mutilado que você tem que pegar referências de familiares. Aham. Mas buscar aquela natureza individualizada e não o negócio que está ali no computador para todo mundo, né? Aham. Que é o que está acontecendo. Sim. Estão tendo bancos de dados, claro que cada vez estão tendo mais bancos de dados, Aham. mais formatos. É uma biblioteca que você vai ter ali formatos diferentes que pode buscar, Aham. mas a gente precisa tentar buscar dessa biblioteca inteira que está ali, qual daquele formato vai servir realmente para aquele paciente.